E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, de volta aqui ao nosso canal Papo Old School. E aí, pessoal, eu sou o Quebrão e a gente vai falar da série Sandman, The Sandman, né? The E a gente. Sandman, The Sandman. A obra original é Sandman, mas a Netflix fez o The Sandman, acho que até por SEO, né? Para você Sim, buscar certinho no Google e separar. e é uma série baseada na obra do Neil Gaiman, né? Nos quadrinhos. Eu não conhecia muita coisa. Claro que eu já tinha esbarrado com alguma coisa do Neil Gaiman, né? Uma coisa ou outra, assim, mas eu não li nada sobre a série, sobre os quadrinhos, então eu fui assistir completamente cru, assim. Tudo que eu sabia era que tinha alguma coisa relacionada a sonho, ao universo onírico e tal, e que tinha toda uma mitologia que ele tinha criado, mas era só isso que eu sabia. Não sei de nada, não conheço o personagem, não conheço a história. Vim assistir completamente cru. Eu já conheci a obra do Neil também, cheguei a ler, acho incrível, até eu tenho um livro que tem um conto dele, né? Porque ele é muito conhecido pela graphic novel, mas ele tem um conto, assim, um livro de contos, uma história dele, e eu gosto muito porque ele cria várias histórias nos personagens. Eu adoro a construção de personagens dele. Para começar, antes de falar dos episódios de hoje, falar da série, né? A série foi um trunfo aí do Netflix. Netflix adora criar grandes cases mundiais, né? Ele tem essa capacidade de criar projetos grandes mundiais. E o Sandman foi um projeto que ela anunciou aí tem uns anos, gerou muita especulação, os fãs sempre ficam com medo, um ciúme, né? O que vai acontecer e tal. Quem vão ser os novos fãs, né? A gente fica com muito medo dos novos fãs. Eu falei isso na série da Fundação, se você não viu, assista aí o vídeo do nosso canal. Mas quem já leu antes fica com medo do que virá depois. O famoso efeito Senhor dos Anéis, né? No caso do Sandman, eu sou fã novo, porque eu não conhecia. Cara, eu tô. Na verdade, foi uma luta eu assistir só 2 episódios, porque a vontade que eu tive foi de mergulhar e assistir todos, mas eu não queria assistir porque a gente sabia que talvez a gente fosse gravar. O primeiro episódio, cara, eu achei impressionante, assim. Falar logo do primeiro episódio, ele é impressionante pra mim. A construção de todos os personagens ali, o time, eu adoro o time de série, eu odeio série que se arrasta. E o time dessa série, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, está muito legal. O primeiro episódio ele parece uma história completa, tem começo, meio e fim, pum, já valeria um filme ali, né? Sim, ele poderia ser um. Poderia ser um curta, um filme só, né? Que ele já estaria ali fechadinho, né? Ele já como se fosse um conto, digamos assim, em formato de vídeo, né? De filme. Porque Eu nem cheguei ele. a comparar, mas eu achei o episódio um, assim, a percepção que eu tive é que ele era mais longo que o 2. Porque no 2 eu já achei ele mais rápido. Quando eu vi, acabou e ficou com aquele gostinho de quero mais. Eu acho que ele é literalmente mais longo, o primeiro. E eu acho que eles não têm um tempo exato, né? Se não me engano, o segundo episódio tem quase. Não chega a ter 40 minutos. Já o terceiro acho que já vai pra 40 e poucos, alguma coisa assim. E o primeiro chega a ter mais do que 50, não sei, não tenho certeza, só verificando. Então a gente já tem uma boa construção, que é típica assim de quando a produção tem uma liberdade criativa, né? Que é você não se habitolar a alguns padrões, né? Esse padrão de tempo, por exemplo, uma das coisas que algumas séries eu assisto o episódio tem que ter 1 hora. Dá pra ver que dá uma arrastada assim pra ter 1 hora. Que eu acho que é uma cultura que vem da televisão, né? Porque na televisão você tem essa obrigação dos timings perfeitos, porque tem o comercial que vai entrar no tempo e tem um jornal e não sei o que lá. Mas nesse formato, se você parar pra pensar, não tem a necessidade disso. Nesse episódio um que é mais longo, ele também é uma bela introdução. Bela porque foi muito bem construída, né? Eu acho que ele conta bem as histórias dos personagens. Conta não, ele vai construindo a história dos personagens. Ele não finaliza, porque é o primeiro episódio da série, mas a construção leva o episódio inteiro, de todos eles, né? Desfechos, já tem vários desfechos ali no primeiro episódio. E eu imagino que o personagem central se torna o sonho, né? O Dream, que é eu acredito que ele é o Sandman, né? Porque a questão do sonho, da areia e tal. Eu adoro essa construção de conceitos, então você tem ali vários elementos assustadores no começo e depois você tira esses elementos e aí você mostra um semideus ou um deus cru. Achei sensacional. Eu gosto também do steampunk, né? Vamos criar uma redoma de vidro, de repente vidro e ferro. Pô, isso é muito. Eu gosto desse clima Sim, steampunk, assim. aquele capacete dele, né?
aquele elmo que ele usa, que é meio de osso, meio de metal, sei lá o que é aquilo. Aquilo é E eu macabro. vou te falar que eu achei a interpretação do capacete, porque no primeiro momento parece algo bizarro, assustador, maligno, malévolo. Sim, exato. E depois constrói aquilo, eu acho que propositalmente tu vê um cara, um ator ali, jovem e tal, né? Então, assim, é uma desconstrução total Sim. do personagem com O o arquétipo que a personagem gente que eu digo. imagina, né? Do A gente arquétipo, vê achei. a figura bizarra com uma coluna, sei lá o que é aquilo que tem na frente do elmo dele. E aí, de repente, ele tá prostrado, ele é um ser magro, franzino, né? Eu fiquei Sabe o que eu fiquei impressionado. pensando? Tem um artista, eu acho que sul-coreano, japonês, que ele faz umas artes com coisas assim, com pulmão e tal, ficou bem famoso com o tráfico de órgãos. E ele tem uma bolsa que como é que se fala? A alça da bolsa é uma vértebra, cara. Uma vértebra não, desculpa, uma coluna assim, vertebral. É Aham. muito louco, cara. E eu fiquei pensando nisso. É uma pegada meio assim, né? E ele tem ele tem as ferramentas dele, né? Depois no episódio 2 a gente vai entender um pouco mais o que são aqueles objetos, né? Que ele tem a areia, o O rubi Rubi e o Elmo. e o elmo. E aí é uma coisa meio RPG, assim, né? Meio que ele precisa daqueles elementos, ao mesmo tempo que ele é um ser super poderoso, ele também tem as limitações dele, né? Isso é muito doido. São os artefatos, né? Meio Harry Potter também. Cara, e então fecha nisso, assim, o episódio 1 é uma grande construção dos personagens, já explica alguns, já tem alguns desfechos, né? Eles passam De muito personagens. tempo dentro do episódio, né? Ele começa lá em 1800 e bolinha, e aí eles prendem ele fica gerações preso, né? Ele fica gerações preso, é impressionante essa evolução. E aí ele já conta algumas coisas, mostra o mundo e tudo mais. Para mim, que não conhecia o graphic novel, é legal essa construção, entendeu? Eu até ia ler a graphic novel, mas eu decidi não ler para eu ter a impressão de assistir a série sem ter lido, porque nos nossos vídeos anteriores da Fundação eu já tinha lido, eu Sim. masterizei os livros. Então eu falei, não, agora eu vou para uma outra interpretação para entender, inclusive, a construção, porque provavelmente o diretor, o produtor, ele pensa muito em mim, né? No sentido de o cara que não leu o graphic novel, ou leu faz muito tempo, então ele vai ter que ir explicando, criando, construindo. Então eu adorei esses conceitos, explicando o personagem, explicando a linha do tempo, cada um, entendeu? O pesadelo. E eu achei assim sensacional. E eu finalizei o primeiro episódio sentindo que havia uma história concluída ali. Obviamente não a série concluída, mas eu gostei do timing do primeiro episódio, porque ele vai te mostrar o que é o universo, o mundo, explicar alguns personagens, criar alguns conceitos e acabar. E ele tem um arco próprio que fecha ali, né? Ele tem um arco próprio, né? Então talvez seja o piloto, né? Que às vezes o primeiro episódio é uma aposta, né? Fala assim, não, faz um episódio, se eu gostar, a gente faz os outros. Então, às vezes, esse primeiro episódio ele foi criado justamente para ter uma história inteira para tentar convencer a produtora. Não sei se foi isso, tá, galera? Mas assim, pensando bem, ele tem um arco completo e eu achei isso legal, o famoso piloto. Na verdade, a gente sabe bem pouco, isso que é legal, né? Porque a gente tá totalmente cru, a gente só assistiu, eu não li nada a respeito, não vi nenhum vídeo, não sei os resumos, não vi entrevista, não vi nada. Eu só tô com a impressão crua do que eu tô vendo agora pela primeira vez, né? O Neil Gaiman é o cara do Deuses Americanos também, não? Deuses Americanos, exatamente. Comecei a ler em audiolivro Deuses Americanos, mas já achei incrível, mas acabei abandonando. Mas é a única coisa que eu conheço do Neil Gaiman, assim, mais nada além disso, né? Então a gente tá completamente cru. E tem um arco, né? Tem um arco completo da história. E aí ele abre o outro arco, né? Que ele é preso no começo, e aí no final ele volta e a gente parte pro segundo episódio, né? Que é depois que ele consegue se soltar, né? Ele entra no sonho do cara, é isso? E o guarda dorme, ele consegue entrar no sonho uma das instruções que aquele cara lá, o Pesadelo, nem lembro o nome dele, mas eu vou chamar ele de Pesadelo. O Pesadelo, ele dá uma instrução, ele se rebela do mundo do sonho, vai pra Terra, e ele que meio que vai tentando se livrar do sonho, porque o sonho quer destruir ele. Foi o sonho que criou ele, né? Ele é um pesadelo, e ele não quer ser destruído, ele quer curtir a vida e tal, garotear, né?
E aí ele vai lá no lugar que está preso e ele dá as 3 dicas, né? Ele fala assim, olha, primeiro, não prenda com uma redoma, porque ele vai ter efeitos e tal, e pode destruir a prisão que eles fizeram lá com magia negra. Não devolva os itens dele, eu nem lembro, mas uma das instruções não pode ninguém dormir na vista dele. Porque se alguém dormir, ele vai pro sonho dessa pessoa e ele domina essa pessoa, na verdade. Não é que ele consegue fugir, mas ele consegue entrar no sonho da pessoa que está sonhando e fazer essa pessoa virar um sonâmbulo, que foi o que aconteceu, né? Um dos guardas, anos depois, centenas de anos não, mas décadas depois, gerações depois, dorme, ele entra no sonho desse cara e ele usa esse cara para destruir a redoma e para ele fugir. Tem um lance da areia, né? Sandman e tal, né? Porque ele pega o cara tá sonhando com uma praia e ele pega um pouco da areia do sonho e ele usa isso pra deve construir alguma coisa relacionada com uma lenda antiga de areia, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a areia que fica nos olhos da pessoa quando a pessoa acorda e ela tá remelenta aqui. E aí essa areiazinha, eu acho que tinha alguma coisa nesse sentido, assim, da lenda antiga, né? Do Sandman, né? Ou então pode ser no deserto do Saara, as visões, né, que você tem quando você está com fome e tal, as ilusões, né? Então pode ser isso também, como se a areia ela fosse um elemento mágico que criasse as ilusões. E a galera vai até ficar com raiva da gente aqui, mas a gente está assistindo, é uma visão crua, o título poderia até ser assim, né? Caindo de paraquedas na série Sandman. Uma visão de quem... E é legal, vai ter gente que vai gostar dessa visão. Sim. Inclusive, se tu observar, tem algumas semelhanças. Tu falou como é que tu... Pesadelo, né? O Corinto. É Corinto o nome dele? O Corinto, o Pesadelo. Se tu observar, ele faz algumas relações com... Tu consegue... Tu quase tá percebendo alguma... Eu conheço mais ou menos essa história, não sei. Tem algumas relações com o cristianismo. O cara... Essa coisa dele dominar os sonhos, aí o cara é um rebelde que ele criou, que tá fugindo, e aí tem uma coisa meio Deus... Caim, tem. E aí, pode ser, porque... no segundo episódio vem Caim, e quando eu falei, Caim e Abel, eu falei, o quê? O que tá acontecendo, entendeu? Que loucura é essa, né? Tem aquele... eu acho que ele trouxe umas referências, assim, com certeza. Até porque isso é instigante, isso é um pouco polêmico. Eu confesso que eu pensei no Matrix, cara. Quando eu vi o Corinto, eu achei que ele era tipo os personagens da Matrix, todo de branco e tal, que dominava o sistema e era um rebelde. E aí a gente chega ele consegue se soltar, e no episódio 2 começa com ele voltando, e o reino dele, né, ele tem um reinado, pelo que eu entendi, ele tem irmãos que são outras entidades, ou deuses, sei lá, poderosas também, cada uma com uma característica, né? Ele é o sonho, aí tem... Os outros eu não lembro, mas cada um é uma... Parece tem ser... Tem um desejo. Tem um desejo, cada um é um elemento, digamos assim, e aparentemente cada um tem um reino, e ele tem um reino dos sonhos, e esse reino, quando ele volta, tá totalmente destruído, né? Tá tudo caído porque ele não tava lá cuidando, não sei como é que funciona isso, né? E aí várias outras entidades, ou sei lá o que aparentemente ficavam ali com ele, abandonaram e foram embora. E só tem aquela entidade que é uma bibliotecária, né? Ele tem uma biblioteca que seria a biblioteca do sonhar, né? Que aparentemente também está destruída. Que eu acho que eu já ouvi falar desse conceito, que é como se todos os livros já tivessem escritos lá, né? Todas as possibilidades de livros já existem lá no sonhar, e quando você escreve, você só tira de lá e traz para alguma coisa nesse sentido, né? Tem esse conceito. Aliás, recentemente eu ouvi falar que criaram isso com inteligência artificial, né? Que uma inteligência havia criado todos os livros possíveis de serem criados, todas as combinações meio que já existem, né? É louco pensar nisso, né? Na verdade é uma teoria, né? Que diz assim, se infinitos macacos digitassem infinitas vezes, infinitos teclados, você teria tudo que foi digitado no universo já teria sido digitado. Né? Isso é muito louco. E aí eles criaram um site que você digita lá, por exemplo, Luiz é legal. E aí eles têm uma máquina rodando letras aleatórias o tempo todo, e ele procura o que você digitou nisso, e ele acha, isso aqui foi digitado no dia tal, tal, tal.
Então é como se as possibilidades todas de aleatoriedade na digitação fossem feitas. Deve ser a ideia dessa biblioteca. Todas as combinações de sonhos, ideias, fantasias já existem lá. É de lá que ele tira os sonhos mais loucos, né? Eles poderiam gerar um problema incrível com direito autoral, né, em relação a isso. Simplesmente registrar tudo. E aí tudo que ele escreveu já tá com royalty ali. E aí ele tá sem ele tá fraco, né? Ele tá fraco e ele precisa justamente recuperar essa força dele, essas armas dele. E só que ele precisa de uma força mínima, né? Tem um lance de ele ter que ele ter tem aquela criaturinha mágica fofa, aquele dragãozinho que aparece. E ele vai lá porque ele parece que criou esse dragão, é algo que ele criou, né? Não sei se é um dragão, mas parece um dragão fofinho. E ele vai sacrificar, né, aquele bicho. E de novo a gente vê uma relação com o cristianismo, né? Essa figura do sacrifício, né? De algo puro e belo e bom. E aí tem Caim, Abel e tal. E é interessante porque é muito comum no cinema, quando você introduz um personagem, você tem aquele momento que eles chamam de Save the Cat, que é quando o personagem faz uma ação boa para marcar que ele é o personagem bom. Às vezes, literalmente, ele tá salvando um gato no telhado, por exemplo. E você vai ver esse Save the Cat marcado em vários filmes. E é interessante porque ao invés de fazer o Save the Cat, ele faz o sacrifício do bicho, né? Ou seja, ele não salva... Antes de salvar, aparece ele sacrificando o bicho. E é um sacrifício, literalmente, porque ele precisa dele de volta para poder... Porque em tese ele criou o Gárgula lá com areia, então ele precisa de areia, tá sem areia. Então ele vai pegar a areia desse Gárgula que... E aí ele tem toda uma relação afetiva com... Pô, dá tristeza, eu lembrei da Sunny, eu lembrei da minha cachorra. Os dois irmãos lá com aquele Gárgula que devia estar lá há anos, né? E aí entra uma das partes mais incríveis de construção de personagem, né? Você descobre que um se chama Caim, o outro se chama Abel, e você já tem um preconceito na sua cabeça, assim, pô, peraí, como assim? O Caim é ruim, o Abel é bom, e o Caim vai matar o Abel, mas assim, ao mesmo tempo fala, não, mas deve ser só uma coincidência, né? Deve só ser uma referência, uma brincadeira. Tem algumas características, né, do lance do Caim ser mais... Tanto que ele mostra primeiro o Abel. Abel? Aí tu fala, não, Abel ok, é um nome mais comum, né? Depois que ele chama o irmão dele e fala Caim, ele fala, pô, Caim e Abel, cara. E o Caim é o que resiste, né? É o que é mais bravo e tal. Ele tem uma personalidade mais dura, né? E aí o Abel ele já é aquele servo, literalmente, né? Não, tá bom, ele aceita, né? Ele é resignado, né? O Caim... E aí o primeiro plot, né? Quando... Exato. Do nada. A gente pode dar spoiler aqui? Se bem que é um spoiler mais antigo que se pode ter, né? Tipo, se tu não sabe que Caim matou Abel, você tá no universo errado. Só que aí que eu acho que é um conceito legal, porque quando ele te apresenta o personagem Caim e Abel, tu pensa logo nisso, pô, o Caim vai matar o Abel. Só que aí depois tu fala, não, acho que não vai acontecer. E de repente acontece. Aí tu fala, meu Deus. E aí eu fiquei pensando, será que o Caim ia matar Abel em algum momento, só precisava de um motivo, e esse foi um motivo? Aham, e aí pois tem um plot twist, outro plot, né? Que é a história se repete desde sempre, talvez. Então a gente tem eu acho que essa história de Caim matando Abel lá atrás, e talvez a história sejam dois irmãos que convivem e um mata o outro. Não, porque depois todo dia o Caim matou Abel, e todo dia de manhã o Abel vive de novo, entendeu? Volta, né? Ele volta, e aí é tipo, sabe aquela história grega do Sísifo, que ele foi condenado a subir uma montanha com a pedra, quando ele sobe lá, a pedra cai e ele faz isso infinitas vezes. Bem assim, o Gaiman ele vai pegando de um pouquinho de cada lugar, né, remix. Sim, é muito legal porque ele te faz a sensação, ele te dá a sensação de que é mais ou menos assim, olha só, todas essas histórias que tu conhece do universo, na verdade aconteceu dessa forma. É essa sensação que passa, entendeu? Ou aconteceu de novo de outro jeito, então... É a mesma história de outro universo, outra situação. Exato. Você ouviu falar dessas histórias, mas olha só essa minha versão, ou olha só como foi na verdade, né? E assim, como tá em alta multiverso, é como se fosse assim, você conhece uma história de Caim e Abel, mas você não conhece as outras de outros multiversos. Tem uma hora, daí ele vai com essa areia, com esse sacrifício desse, é um gárgula, né? Ele consegue mergulhar de volta no sonhar, não sei como é que funciona isso, e ele vai recolhendo elementos, né? Tem uma cena que ele mostra que
a divisão dos mundos é o tipo o oceano, o rio, né? Então o pássaro, por exemplo, o corvo entra, mergulha no oceano, quando ele mergulha, ele sai no sonho. Então a Aham. união dos mundos é Essas esse águas, rio. né? E lá ele consegue invocar 3 mulheres, que na verdade é uma só, e aí é outro conceito cristão, né? Da trindade. 3 elementos Eles que que é são um um, só. né? Exato. E ele usa um conceito de câmera, né? Uma bota a cobra na boca e de repente a outra tá com a cobra na Sim, boca. é. E elas ficam trocando, né? Ele fala com uma, ela tá. A que responde sempre tá no meio. Mas aí, de repente, a que tá no meio é a outra. Ele fica brincando com o jogo de câmera o tempo todo, né? E elas são. Isso tem a ver com aquelas fiadeiras da história, ou qualquer coisa assim? Que tem um lance de umas fiadeiras. Cara, também tem na literatura nórdica, né? As Nornas, que são as 3 fiadeiras, que tua vida é um fio de linha, né? E aí ela Aham. vai trançando com outros fios, mas tem uma hora que ela corta o teu fio, e aí é quando tu morre. E elas aceitam um presente, elas respondem, cada um responde uma, né? E só pode responder uma. E ele, toda vez ele tenta jogar uma segunda questão, elas ficam putaças. E ainda assim ele insiste, né? Perguntando uma Sabe segunda que isso aí foi a questão. única coisa que eu não gostei? O quê? É o lance dele. A primeira vez, quando ele faz uma segunda pergunta, tipo, tal coisa. Mas quem é tal coisa? Aí elas falam, você sabe que não pode responder. Aí as outras vezes ele faz de novo, eu achei meio bobo pro personagem dele, pra construção do personagem. A primeira vez é um impulso, né? Mas quem é tal coisa? Você não pode responder. Pronto, acabou, você não vai responder de novo, senão você vai Sim. parecer meio bobo. Ou Foi a única então, coisa que eu não talvez elas gostei. respondessem e já fosse a segunda, né? Então, tipo, se fosse o gênio do Aladdin, já era, 2 pedidos, né? Se tu parar pra pensar, elas estão sendo bondosas com ele. Porque elas sabiam que essa não era a segunda pergunta, elas sabiam como ajudar ele da melhor forma, mas elas não iam entregar de graça. Então elas cortam ele, porque se elas fossem fuleiras com eles, elas só respondiam a segunda pergunta e ele ia ficar sem as Aí outras duas. acabou, já era. Que nem, tipo, minha filha às vezes chega pra mim e fala, pai, posso fazer uma pergunta? Aí eu respondo, já fez, né? Exato. Já Aí fez. agora ela já chega e fala, pai, posso fazer 3 perguntas? Ela já Eu chega, falei, né? já foi a primeira. Cara, e aí elas respondem por alto, ele tem informações por alto pra gente poder até ter a trama, né? O desenrolar vai a partir disso. Ele tem informações mais ou menos sobre o que tá. Onde que tá, né? Cada elemento, né? E eu acho que agora vai se desenvolver com ele indo atrás disso. No episódio 1, a gente vê que os elementos deles que foram roubados lá pelo Burgs, né? O velho que faz a magia, eles são roubados do velho pela Ethel, né? Que ficou morando lá com o Roderick, que foi a esposa dele lá, ficou grávida e fugiram. E é isso. E aí você tem essa trama que pra agora é a perseguição, né? Agora a gente vai ter Sim. que ir atrás desses elementos. Esbarrar com o Corinto que tá solto, né? Tem até eu gosto que ele tá dando vários plots assim, que tipo assim, uma das 3 responde pra ele, ó, o que aconteceu com o meu rubi, ou com o meu elmo. O seu elmo foi trocado por um demônio. Um demônio trocou o seu elmo por um amuleto protetor. E ele não diz de quem é. E aí depois tem a cena que o Corinto vai atrás da Ethel e ela fala, mas por que você tá se achando? Ela fala, porque eu tenho isso. Pum! E aí o Corinto é destruído, mas ele volta lá pro mundo dos sonhos, encontra com a Luciene, que é bibliotecária, descobre que ele tá lá e volta pra Terra, né? Ele é tipo Ele é tipo jogando respawn, né? videogame. Morreu, Ele respawn. morreu, continue. Tem essa trama, termina o episódio 2 mais ou menos nesse momento. A gente sabe que o sonho vai atrás das coisas, ganha um certo poder porque ele pega como sacrifício o Gárgula, mas ele dá um outro Gárgula que ele pega no sonho e ele Daí dá. talvez seja o Save the Cat pra marcar o personagem como Pode nosso protagonista. ser, porque ele ficou como cruel. Aí, se não tivesse aquilo, a gente ia ficar com raiva dele, né? Pô, esse Aí cara. ele volta e faz Ele uma. até dá uma chorada na hora, eles fazem com que o Gárgula aceite, eles tentam dar uma romantizada ali pra Sim, não parecer que o sonho fica assim, cara, a vida é isso aí. Tem A sacrifício, vida é não isso é? aí, sacrifício. Eu E até achei que ele ia desistir. Eles romantizaram tanto que eu achei que ele ia desistir. Acho que ele vai desistir. Mas ele não desiste, porque ele ele precisa traz. também, é a única chance dele. Porque eu queria que ele fizesse isso, mas ao mesmo tempo fiquei com pena, então eu fiquei E aí dividido. ele recompensa dando o outro depois que ele buscou lá nos sonhos, né? Eu até achei que ia ser um segundo presente pra tentar novas perguntas pra elas. Mas não, ele fala, não, essa aqui não é pra elas. Isso aqui, aí a gente vê que ele devolve pro Caim e Abel um gárgulazinho que nasce.
E aí ele tenta dar um nome, Irving, e aí o cara fala, não, ele tem que ser com G, porque gárgula sempre é com G. E aí ele Gold, né? Gervin. Aí quando o Caim mata ele de novo. Ele fica puto com ele de novo e mata ele de novo. É meio engraçado que fica um alívio cômico ao mesmo tempo que é sinistro, né? Tem uma piadoca, o cara sempre, morrer, assim. Tô ansioso pra assistir os próximos, assim. E vamos já assistir. Então, encerramos esses 2 episódios. Eu vou dar nota 9,5 pro episódio 1. Pra mim, ele é uma obra-prima. Só não vou dar 10, porque eu tenho medo de dar 10 e ter uma coisa melhor. Não tem essa. Acho que se eu fosse professor, eu não ia dar 10. Tem isso, né? 10 só eu. E o segundo eu vou dar 9. O segundo é muito bom, mas ele já tem cara de série. Ele já dá uma arrastadinha, dá umas conexões, mas muito bem produzido. Eu tô adorando o cenário. Bem, o que eu espero pro episódio 3 e 4? Acho que a história vai dar uma corrida, né? Eu nem vi quantos episódios tem ao todo. Mas a história vai dar uma corrida, porque agora a gente já sabe mais ou menos o cenário, a gente já sabe quais são as missões. Tem muito personagem para entrar. Eu peguei um spoilerzinho aqui fui pesquisar o nome do personagem, vi que vai ter o Lúcifer, vai ter deuses e semideuses. É uma galerinha. Então vai ter o pacotão completo do Neil Gaiman, né? Ele adora misturar deuses, semideuses e tudo mais. Eu já vou ao contrário. Eu preferi o segundo episódio do que o primeiro. Eu gostei muito do primeiro. Eu acho que eu daria 9, mas eu vou ficar nessa toa que eu não sei o que vem. Olha, por isso que o Caim matou a Bel, ó. Eu vou dar 8,5 pro primeiro episódio e 9 pro segundo. Porque eu gostei muito dos elementos, o sonhar e aquela viagem toda, e aquele gárgula dragão fofinho, e Caim e Abel, e essa maluquice toda. Eu adorei isso. Então eu gostei muito do segundo episódio. Foi o segundo episódio que me engatou, assim, que me fez ficar com vontade de assistir o resto. E vou dar 8 pro primeiro, e é isso. Eu acho que, eu sinceramente não sei o que esperar dos próximos, né? Eu tô ansioso pra ver. É como se eu tô ansioso pra ver quais são as outras coisas, quais são os outros novos elementos que ele vai trazer de histórias que a gente já conhece, de mitologia e tal. Tô curioso pra ver isso, entendeu? E é isso, basicamente. Essas referências são muito legais, né? Sim, são muito legais. Muito legais. Apesar que agora eu vou estar escaldado, então qualquer nova referência agora eu já vou ter um conceito mais ou menos formado. Então é isso, galera. Se você curtiu esse episódio, clica aí no gostei. Comenta o que você achou do episódio 1, se gostou mais do 1 ou do 2, aí a gente dividiu aqui as notas. E a gente vai assistir imediatamente o 3 e o 4, a gente vai vir com o próximo vídeo falando deles, nossa impressão, contando um pouquinho da história. Então, se você está vendo junto com a gente ou se você não viu, mas está querendo ver, porque tem spoiler, como está escrito no título, vai ser bem legal ouvir a opinião de vocês também. Obrigado e até a próxima. Valeu!